E se aquilo que você chama de espera em Deus não for espera, mas fuga? E se o silêncio que você interpreta como demora for, na verdade, a voz suave do Espírito denunciando a sua própria resistência? Quantas vezes você dobrou os joelhos em oração, mas levantou-se com o coração cheio de medo, duvidando daquilo que pediu? Jesus disse em Marcos capítulo 11, versículo 24, Tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis, e assim será convosco. Mas diga-me, você tem crido, ou apenas repetido palavras vazias enquanto sua mente sabota a promessa divina? Há uma linha invisível que separa a fé viva da autoilusão, e muitos caminham por ela sem perceber que o peso das próprias dúvidas os empurra para longe da manifestação. Wallace D. Wattles já ensinava que um desejo que não se torna fé é apenas um sonho passageiro, e Neville Goddard completava: a imaginação é a vestimenta da fé. O problema é que muitos imaginam a ausência, alimentam o vazio, regam o medo e depois se perguntam por que a colheita é amarga. Será mesmo Deus quem tarda? Ou será a mente humana que o impede de agir? O salmista declarou no capítulo 37, Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Entregar é soltar, é confiar, é acreditar sem reservas. Mas a maioria não entrega. Segura com força as rédeas da vida, alimenta o controle, sabota o próprio caminho e depois culpa o céu pelo deserto. Joseph Murphy dizia: sua mente subconsciente aceita aquilo que você sente como verdadeiro, não aquilo que você diz. Então pergunto, quais verdades ocultas você tem sentido no íntimo, mesmo enquanto sua boca professa fé? Há um código secreto na forma como Jesus revelava a fé, simples mas cortante, como espada de 2 gumes. Quando ele disse que, se alguém tivesse fé como um grão de mostarda, poderia mover montanhas, não falava de metáforas poéticas, mas de um poder real, um decreto espiritual que reordena o universo. Napoleon Hill traduziu esse mistério em palavras modernas ao dizer: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, pode alcançar. E se o seu obstáculo não for o tamanho da sua fé, mas o peso das suas crenças ocultas, que bloqueiam o fluir divino? Então eu lhe pergunto, alma inquieta, será que você realmente está esperando em Deus? Ou será que está se escondendo atrás da espera para não enfrentar a responsabilidade da sua própria fé? O universo responde ao comando de quem crê, mas silencia diante de quem oscila. O Criador não se atrasa. O que se atrasa é o coração que não se alinha. Talvez, no fundo, não seja ele quem demora, mas você quem se sabota. E a resposta para esse mistério, escondida entre luz e sombra, é o que será desvelado nesta jornada sagrada. Há um instante na vida em que o ser humano percebe que o mundo exterior não é suficiente. Ele corre, conquista, perde, levanta. Mas dentro dele algo ainda clama por mais. Essa sede não se apaga com aplausos, nem com riquezas, nem com reconhecimento. É um vazio que não se preenche com nada visível. Esse é o chamado secreto do Espírito, a lembrança de que há uma fonte invisível sustentando todas as coisas. É nesse silêncio interior que nasce a pergunta que transforma destinos. E se tudo aquilo que busco já estiver disponível, mas não do lado de fora, e sim no profundo do meu ser? Essa é a virada. Não é a realidade que molda a consciência, mas a consciência que desenha a realidade. Os olhos naturais só enxergam paredes e limites, mas o coração desperto enxerga portais e possibilidades. Jesus revelou isso quando disse: o reino de Deus está dentro de vós. Essas palavras ecoam como um trovão espiritual. O reino não é uma terra distante, nem uma promessa futura. É uma dimensão presente, invisível, acessível pela fé. Quem entende isso, descobre que não é vítima das circunstâncias, mas co-criador com o divino, chamado a manifestar na terra aquilo que já existe no céu. E é aqui que a lei da atração se encontra com o evangelho da graça. O que Neville Goddard chamou de imaginação criadora, Jesus chamou de fé. O que Joseph Murphy chamou de mente subconsciente, Paulo chamou de mente renovada pelo Espírito. Diferentes linguagens, mas a mesma verdade eterna.
O invisível governa o visível, e aquilo que você sustenta dentro de si, mais cedo ou mais tarde, se tornará carne. Assim começa a jornada, não correndo atrás de milagres, mas despertando para a verdade de que os milagres já estão correndo atrás de você. Tudo o que você precisa já foi liberado pela obra consumada da cruz, mas para enxergar, é preciso primeiro parar, respirar e abrir o coração para a possibilidade de que o impossível já mora dentro de você. No âmago da alma, existe uma tensão silenciosa entre a dúvida e a certeza. Você já se perguntou por que, mesmo conhecendo a verdade divina, algo parece resistir dentro de você? É a velha armadilha do ego, que confunde o querer humano com o agir divino. Jesus não apenas caminhou entre os homens. Ele mostrou que o impossível se rende à fé que habita o coração, não à pressa da mente. Cada hesitação que você sente é apenas um convite para ir mais fundo, para tocar a raiz da sua própria força criadora. A fé é invisível, mas atua como uma força gravitacional. Como um vento que move oceanos sem ser visto, ela transforma o que parece sólido e imutável em líquido, maleável, obediente ao espírito. Wallace D. Wattles disse: você deve formar a imagem do que deseja em sua mente e mantê-la lá com fé persistente. Aqui, Jesus e os mestres da manifestação se encontram. Tudo começa na percepção interna, no altar secreto do seu coração, onde o verbo criador é aceso. Imagine o grão de mostarda que se torna árvore, pequeno, insignificante aos olhos do mundo, mas repleto de potencial. Assim também é a fé que você cultiva em silêncio. Um instante de crença genuína contém em si a força de 1000 milagres, porque é o próprio Espírito de Deus agindo através de você. O invisível se curva ao que é sustentado com convicção, e os limites que pareciam intransponíveis dissolvem-se diante da certeza interna. Florence Scovel Shinn dizia que a lei da vida é a lei da fé, e nada é impossível para aquele que crê. E Jesus, com simplicidade infinita, confirmou que o reino de Deus não é um lugar distante, mas uma realidade acessível a quem aprende a comandar o invisível com autoridade. Cada palavra, cada pensamento que carrega fé é um código liberado para o universo responder. É uma linguagem que transcende o tempo e as circunstâncias, uma frequência que conecta o céu à sua experiência agora. E assim você é chamado a atravessar o limiar. Não mais esperar por sinais externos, não mais mendigar bênçãos, mas reconhecer que o poder já habita dentro. O que você chama de impossível é apenas um reflexo da fé que ainda não foi ativada. Cada passo que você dá em direção à crença interior é um eco do verbo que cria, um alinhamento sagrado com a realidade que sempre esteve à sua espera. Existe um instante sagrado em que a alma percebe que não precisa lutar, mas apenas alinhar-se. Tudo o que Jesus realizou não foi fruto de esforço humano, mas de uma entrega absoluta à vontade do Pai, de uma fé que não hesita, que não questiona, que simplesmente manifesta. É nesse ponto que a mente e o espírito se tornam um só, e o que antes parecia distante e impossível começa a se mover para dentro da realidade do seu ser. Cada desafio, cada sombra interna, é uma oportunidade para experimentar o poder silencioso que já reside dentro de você. Quando Paulo declarou: "Posso todas as coisas naquele que me fortalece", ele não falava de resistência humana, mas de autoridade espiritual. Autoridade que não grita, mas se manifesta no âmago do coração que crê. Neville Goddard dizia que assumir o sentimento do desejo já realizado é a chave de toda a criação. O que ele descreve como imaginação ativa, a Bíblia revela como fé vivida. O ato de crer transforma pensamentos em matéria, expectativas em experiências e o invisível em visível. Pense nos rios que mudam de curso, nas montanhas que se rendem ao toque divino, nas tempestades que se aquietam com uma palavra. Tudo isso é apenas um reflexo do que acontece dentro do ser que aprendeu a confiar plenamente. A fé não é um esforço, é um estado de consciência, uma frequência que o universo reconhece e à qual obedece. Cada oração verdadeira, cada declaração de confiança é um selo que ativa o poder da criação dentro de você.
Florence Scovel Shinn ensinou que o que você imagina com fé você cria. E Jesus, com sua simplicidade infinita, confirmou que o poder da fé não depende de tamanho, mas de intensidade, coerência e entrega. É no silêncio do coração que o impossível é dobrado, que milagres que pareciam distantes começam a se desenrolar, como se o próprio universo estivesse sussurrando: está feito. E aqui está a verdade que ecoa no profundo. A fé não é esperar passivamente, mas despertar. Despertar para o fato de que você já possui tudo o que precisa, que o invisível já se movimenta em seu favor, que cada pensamento, cada sentimento alinhado ao divino é um decreto que o universo não pode ignorar. A porta para a manifestação se abre e você está diante do limiar, pronto para atravessá-la e assumir a própria autoridade criadora. O poder de manifestação não reside no tempo ou nas circunstâncias, mas na profundidade com que você se conecta à verdade invisível que habita em você. Jesus não disse que milagres aparecem para quem espera, mas para quem acredita com intensidade e certeza. Cada pensamento que você mantém, cada emoção que escolhe sentir, é uma oração silenciosa que molda a realidade. O universo não reage ao medo nem à dúvida. Ele responde à convicção do coração que já decidiu que é possível. Imagine que sua mente é como um lago sereno. Quando a fé verdadeira se deita sobre sua superfície, as ondas externas não conseguem perturbar a paz interior. Joseph Murphy disse: você atrai aquilo que domina sua mente. O que ele revela é antigo e sagrado. A fé é uma força que o invisível reconhece e à qual obedece. O que você sustenta com certeza interior se manifesta fora. E cada desafio torna-se apenas um espelho, refletindo sua força oculta. O que parece resistência no mundo físico é apenas a sombra do espírito que ainda não se entregou plenamente. Cada expectativa frustrada, cada desejo retardado, é um convite para ir mais fundo, para explorar a fé não como conceito, mas como poder vivo. Jesus demonstrou que uma palavra, uma declaração de fé absoluta, pode mover montanhas, acalmar tempestades e transformar vidas. Não é força humana, é alinhamento com a energia que sustenta o cosmos. Ralph Waldo Emerson afirmou que a fé é a coragem de se afirmar sem provas. E aqui está o segredo. Você não precisa ver para crer. A fé verdadeira se manifesta quando você escolhe viver como se aquilo que deseja já estivesse realizado. Cada sentimento de certeza, cada visão interna, cada palavra que carrega convicção é um selo sagrado colocado sobre a realidade que aguarda ser revelada. É o toque silencioso do divino operando através do seu ser. Portanto, cada instante de entrega é um portal. Cada escolha de crer sem hesitar é um passo que atravessa a fronteira entre o visível e o invisível. O universo não só observa, ele responde. Cada fibra do seu ser se torna uma antena divina, sintonizada com a frequência da abundância, do milagre e da manifestação. O caminho se revela não no esforço, mas na presença da fé viva que respira em você e em tudo ao redor. O momento da verdadeira transformação não é marcado pelo barulho do mundo, mas pelo silêncio profundo do coração que escolhe confiar. É nesse espaço entre o querer humano e a entrega divina que o milagre começa a se mover. Jesus mostrou que a fé não depende de esforço ou de manipulação. Depende de entrega absoluta, a certeza de que tudo já foi consumado. Cada dúvida é apenas uma sombra, e a luz da convicção interna a dissolve sem esforço. Quando você percebe que cada palavra, cada pensamento, cada sentimento está gravando sua realidade futura, algo muda dentro de você. Wallace D. Wattles ensinou que a mente que se concentra em riqueza cria riqueza. E aqui a revelação se torna divina. Jesus operou milagres não porque buscava poder, mas porque cada ato era uma expressão natural da fé viva, da mente alinhada com o reino. A lei do universo não é cruel, não é distante. Ela é simplesmente obediente à coerência do espírito. Imagine a sua alma como uma semente enterrada na terra escura, escondida do olhar humano, mas cheia de potencial.
Cada ato de fé, mesmo silencioso, é água que nutre, luz que desperta, calor que transforma. Neville Goddard dizia que a imaginação cria a realidade. Cada visualização, cada sentimento de certeza, cada entrega consciente ao invisível é como plantar o milagre que já existe na dimensão do espírito. Florence Scovel Shinn ensinou que a fé é a estrada pela qual milagres entram na vida. E Jesus, com sua presença serena e palavras de autoridade, mostrou que o invisível não precisa de lógica humana para se manifestar. Ele precisa apenas de reconhecimento, aceitação e alinhamento interior. Cada instante de confiança se torna um fio invisível conectando o coração ao poder criador que sustenta o cosmos. E assim, você percebe que o milagre não é um evento externo a ser aguardado, mas um estado interno a ser cultivado. Cada respiração consciente, cada escolha de crer sem vacilar, cada sentimento de gratidão antecipada é uma ponte entre o que é e o que já está pronto para se tornar. O impossível se curva à convicção da alma, e a manifestação acontece não por força, mas por sintonia com o divino que habita em você. Há um instante em que a alma percebe que esperar não é passividade, mas alinhamento. Você já se perguntou por que algumas orações parecem tardar, enquanto outras se manifestam imediatamente? A diferença não está no poder de Deus, mas na sintonia do coração com a verdade já estabelecida. Jesus não prometeu milagres aos indecisos. Ele ensinou que o reino se abre para aqueles que permanecem firmes na fé, mesmo quando tudo ao redor parece silenciar. É nesse silêncio que o sagrado sussurra, e cada coração atento ouve a melodia da criação. A fé verdadeira não é meramente acreditar, é viver como se o invisível já fosse visível. Joseph Murphy revelou que o subconsciente aceita como realidade tudo o que você crê com sentimento. Aqui se encontra a ponte entre o Evangelho e a lei da atração. Quando você sente a certeza, quando a convicção pulsa como vida dentro de você, o universo inteiro responde. Cada emoção escolhida, cada pensamento nutrido, é uma semente que se transforma em milagres, porque o poder de criar habita no íntimo do seu ser. Visualize a sua vida como um lago cristalino, refletindo céu e luz sem interferência. Toda resistência, toda dúvida, toda sombra que insiste em permanecer é apenas um reflexo da mente que ainda não se entregou plenamente. A entrega não significa inação. Significa alinhar cada fibra do seu ser com a corrente invisível da manifestação, permitindo que o poder que Jesus encarnou flua através de você. É na aceitação total que o milagre se revela, silencioso, inevitável, irrevogável. Ralph Waldo Emerson disse que a fé é a coragem de se afirmar sem provas. E Jesus confirmou: a força da fé não se mede pelo que se vê, mas pelo que se sente como verdade interior. Cada batida do coração consciente é um decreto silencioso. Cada respiração cheia de confiança é uma invocação que o universo reconhece. Nada é mais poderoso do que aquele que compreende que já possui aquilo que busca, que já foi autorizado a manifestar, que já é sagrado em sua própria essência. E assim, a transformação não é um ponto de chegada, mas um eco eterno que pulsa dentro de você. Cada pensamento alinhado, cada sentimento de certeza, cada ato de entrega é uma corrente invisível que conecta o seu coração ao infinito. Permita que essa consciência se expanda, que essa luz se ancore em cada gesto, que essa verdade se torne sua companhia constante. Curta, compartilhe, comente e inscreva-se, não apenas como ação externa, mas como escolha de continuar caminhando na frequência divina da manifestação, onde você não espera milagres, mas se torna o próprio milagre. No silêncio que segue cada palavra, algo começa a se mover dentro de você. Não é apenas reflexão, é uma lembrança de que a vida, como Jesus mostrou, responde à entrega e à fé absoluta. Cada sombra interna que você enfrentou, cada resistência que parecia insuperável, agora encontra espaço para ser transformada pela luz que sempre esteve presente. Isaías declarou:
Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. E neste espaço, você percebe que a sabedoria divina transcende toda a lógica humana, tocando o âmago do seu ser. Cada respiração se torna oração silenciosa. Cada batida do coração um lembrete de que você não está esperando em Deus. Você está finalmente alinhado com Ele. Joseph Murphy nos lembra que o subconsciente aceita como realidade aquilo que é imaginado com sentimento. A sensação de certeza que pulsa agora dentro de você é a chave que destranca o invisível, fazendo com que o que parecia distante se revele como natural, inevitável e irrevogável. Os ecos das palavras de Jesus, simples porém carregadas de poder, retornam como ondas que percorrem seu espírito. A fé, verdadeira e intensa, transforma o ordinário em extraordinário, o silêncio em revelação, a espera em manifestação. Ralph Waldo Emerson ensinou que a fé é a coragem de se afirmar sem provas. E agora você sente que essa coragem não é teoria, mas prática viva, pulsando em cada célula do seu ser, conectando-o à frequência infinita da criação. O que antes parecia bloqueio, atraso ou frustração, agora se revela como convite sagrado para aprofundar-se em si mesmo. Florence Scovel Shinn dizia que o que você imagina com fé você cria, e essa verdade se manifesta aqui. A vida responde à sua convicção interior, ao seu alinhamento com a energia do invisível, à sua entrega consciente ao fluxo divino. Cada pensamento, cada sentimento, cada instante de confiança é um selo invisível de manifestação. E ao contemplar esta realidade, você percebe que o fim não existe, apenas camadas mais profundas de compreensão e presença. O universo não apenas observa, ele se curva à sua fé vivida. Cada ato de entrega, cada sentimento de certeza, cada oração silenciosa, transforma você no próprio canal pelo qual o milagre se realiza. O eco desta experiência continuará pulsando não apenas hoje, mas em cada momento em que o coração se voltar para o divino, lembrando que a manifestação é sempre uma extensão de quem você é em essência. Portanto, respire essa verdade, permita que ela ancore em você e siga a sua jornada com reverência e propósito. Curta, compartilhe, comente e inscreva-se, não como gesto mecânico, mas como celebração de estar alinhado à frequência divina que já habita em você. Lembre-se, você não está esperando milagres. Você é o milagre.